27. Viver em outro mundo. Capítulo 407. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado na manhã seguinte, Zaoi foi convidado por Charlie para ter algum café da manhã. Depois de comer, os dois foram para a sala de estar beber um pouco de chá. Neste ponto, Trezebo entrou e informou a Charlie: Sua Alteza, a loja e os bens requisitados já estão preparados. Nós devemos ir checá-los. Charlie se virou para Zaoi e disse: Senhor, o que você acha? Zaoi sorriu e disse: Seja como for, nós não temos mais nada para fazer. Vamos lá. Charlie assentiu: Bom, vamos lá dar uma olhada. Seus navios estão quase consertados. Eles podem começar a navegar amanhã. O Aven tem alguns problemas, então pode ter que esperar por mais alguns dias. Zaoi assentiu: Isso já está dentro das minhas expectativas. Vamos ver a loja primeiro. Então o grupo saiu da sala de estar e foi para a já preparada carruagem lá fora. O grupo sentou na carruagem e imediatamente foi direto para a loja sob a orientação de Trezebo. Hoje, eles estavam andando dentro da carruagem de Trezebo. Andar na sua carruagem era muito útil quando dentro da cidade. Assim que as pessoas a viram, elas imediatamente sairiam do caminho. Afinal, essa carruagem pertencia ao lorde da cidade. Depois de um tempo, eles pararam em um lugar próximo do portão leste da cidade Água de Jade. Mas havia algo estranho. Para uma área de negócios haviam poucas pessoas aqui. Porém, a loja era muito grande. Olhando para sua frente, podia-se ver que tinha 3 andares. Também podia-se ver que seu design frontal era muito bonito. Atrás da loja tinha um grande pátio, com uma porta para o lado que podia caber 3 carruagens em paralelo. A porta parecia muito resistente, já que era feito de madeira grossa. Neste momento, haviam 2 guardas parados na frente da porta do pátio. Quando eles viram a carruagem de Trezebo, eles imediatamente abriram a porta permitindo a carruagem entrar. O pátio era grande, mas não tinha plantas dentro. À primeira vista, dava para ver que esse lugar era usado como uma área de estoque para bens, desde que o andar estava coberto com pedras planas. Também havia um estábulo e um armazém dentro. Uma quarta e os aposentos dos servos também estavam presentes, tudo com um design muito simples, claramente designado para uso prático. Depois que o grupo desceu da carruagem, Zaoi e Charlie imediatamente inspecionaram o local. Depois de inspecionar a área, Zaoi assentiu e disse: É muito bom, embora a zona de acomodação seja comum, tem um armazém muito grande. Isso é muito bom. Eu dou meus agradecimentos ao lorde da cidade Trezebo. Trezebo sorriu e respondeu: O senhor Zaoi é muito educado. Venha comigo ver o armazém, existe uma surpresa lá. Então ele levou Zaoi e Charlie para o armazém. Também haviam pessoas protegendo o armazém. Quando eles viram Trezebo, eles imediatamente deram uma saudação. Trezebo acenou com a mão e os guardas rapidamente abriram a porta do armazém. Zaoi olhou e viu que o armazém estava cheio com todas as coisas que ele pediu. As cerâmicas foram cuidadosamente empacotadas em caixas de madeira. Também haviam necessidades diárias dentro. O mais importante era que esse armazém tinha uma escadaria indo para baixo. Trezebo levou Zaoi para o porão do armazém. O porão foi dividido em 2 andares e também estava cheio com as coisas que Zaoi queria. As escadarias nesse porão eram muito amplas, podia permitir 2 carruagens ficarem lado a lado. De fato, as escadas não eram realmente escadas, mas ao invés disso, era uma superfície inclinada que podia permitir carruagens atravessar, fazendo o transporte de bens muito mais conveniente. Além disso, a inclinação das escadas era muito baixa. Isso fez muitas carruagens capazes de usá-la. Quando Zaoi viu quão grande esse porão do armazém era, ele temia que o subterrâneo inteiro do pátio podia ter sido escavado. Felizmente, a construção desse espaço era muito resistente. Haviam pilares aqui e ali e eles eram feitas de pedras compactas, um material muito forte. Zaoi estava muito satisfeito com isso, embora ele não tenha muito uso para esse grande armazém. Era melhor do que nada. Além disso, poderia lhes fornecer uma história de disfarce no futuro. Olhando para a expressão satisfeita de Zaoi, Trezebo sentiu alívio. Ele se virou para Zaoi e disse: Senhor,
Você está satisfeito com isso? Sua Alteza ordenou que eu presenteasse você com esse pátio assim como as coisas dentro. Eu espero que o senhor não rejeite. Zhao Ai olhou por um momento, então assentiu. Então eu não serei educado. Em troca, eu também devo dar a Sua Alteza assim como o Lorde da cidade um presente. Ele virou sua mão enquanto duas bolsas pequenas apareceram. As duas bolsas eram naturalmente bolsas espaciais. Charlie o tratou muito bem. Então Zhao Ai não podia ser mesquinho e decidiu retornar à gentileza do terceiro príncipe. Essa bolsa espacial é única. Charlie e Trezebo olharam para Zhao Ai com expressões confusas. Eles não sabiam o que essas duas bolsas eram. Zhao Ai entregou as bolsas para os dois e disse: essas duas bolsas são bolsas espaciais. O interior é de aproximadamente 10 metros cúbicos de espaço onde você pode armazenar algumas coisas dentro. Com o poder da Sua Alteza, naturalmente essa coisa não seria muito valiosa, apenas leve como um brinquedo. Charlie e Trezebo estavam atordoados. Embora equipamentos espaciais não fossem populares no continente, eles eram muito preciosos. Mesmo Charlie tinha somente um desse item. Mas Zhao Ai estava apenas casualmente dando aquelas como se elas fossem insignificantes. Charlie, ainda em choque, se virou para Zhao Ai. Eu não pensei que o senhor teria tais coisas boas em suas mãos. Eu acho que devo ao senhor agora. Zhao Ai riu e disse: Sua Alteza é muito educada. Esse é apenas uma troca de presentes. Sua Alteza não precisa se importar muito. Ouvindo Zhao Ai, Charlie também riu. Muito bem, então nós vamos receber o presente do senhor. Então você está satisfeito com o local? Quando você vai enviar pessoas para pegar as mercadorias? Zhao Ai sorriu. Meu pessoal vai vir com o navio que eu usei para escoltar meu amigo. Eles estão vindo para cá rapidamente, em cerca de 2 dias. Charlie assentiu. Isso é bom. Eu mandarei Trezebo ajudar você a proteger o local por 2 dias. Ele vai entregar o lugar quando seu pessoal chegar. Zhao Ai sorriu e assentiu. O grupo retornou para a mansão do Lorde da cidade. Então Zhao Ai foi descansar, já que ele atualmente não podia pegar as mercadorias do armazém ainda. Ele planejou abastecer aqueles navios que ele roubou da família Marquei amanhã, então os fará navegar em direção à ilha do macaco onde eles vão esperar por Zhao Ai. Depois que o avião ficar totalmente reparado, então eles continuarão a troca com a tribo do camarão. Ele também queria aproveitar esse tempo livre para receber o pessoal de Laura e acalmá-los. Ele precisou designar alguém para gerenciar a loja também, afinal, já estava pronto para uso. Zhao Ai planejou que ele iria apenas vender alguns mantimentos diários nessa loja para não ser muito chamativo. Quando a situação da loja ficar mais estabilizada, então ele pensaria sobre aumentar a venda de produtos ali. Os subordinados de Laura eram todos gerentes talentosos. Sua adição certamente ajudaria a fortaleza da Montanha de Ferro. Eles também tornarão as coisas mais convenientes para Zhao Ai abrir mais lojas no continente. Felizmente para Zhao Ai, a hora de sua chegada estava se aproximando. Neste momento, eles vão ser levados para o espaço e depois entregues na fortaleza da Montanha de Ferro. Para aqueles que serão enviados para a cidade Água de Jade, Zhao Ai os colocaria no espadarte. No próximo dia, os navios de 5 mastros que Zhao Ai pegou da família Marquei estavam agora prontos para zarpar. Zhao Ai pediu a Charlie para ajudá-lo a armazenar as mercadorias nos navios, do qual concordou e enviou pessoas para colocar a carga nos navios. Mesmo que os produtos dentro do armazém fossem numerosos, eles não eram o bastante para encher aqueles 5 navios. Os navios estavam todos meio cheios quando eles zarparam. Zhao Ai não podia dizer a Charlie que ele queria trocar com o povo do mar desta vez. Ele somente disse ao terceiro príncipe que ele forneceria para outras pessoas. Charlie não pensou muito sobre isso, afinal de contas, aqueles produtos eram todos muito comuns no continente. Eles não eram tesouros. Depois de liberar os 5 navios, Zhao Ai esperou a chegada do espadarte. 2 dias depois que os 5 navios partiram, os subordinados de Laura estavam todos reunidos e prontos. Ao todo, haviam 400 deles do qual 80 eram os gerentes. As outras pessoas eram seus membros de família, cada um deles também era leal a Laura. Zhao Ai e Laura imediatamente entraram no espaço e pegaram aquelas pessoas e os enviaram para a fortaleza da Montanha de Ferro. Um grupo foi deixado para trás e foi enviado para a cidade Água de Jade. Quando os gerentes viram Laura, eles estavam muito felizes. Todos eles tinham recebido algum tipo de graça dela.
Então todos eles eram seguidores devotos dela, não havia nenhum problema em confiar neles. Zhao Ai também acreditou neles. Então quando eles chegaram na fortaleza da Montanha de Ferro, eles foram entregues a Kun, que foi encarregado da tarefa de familiarizá-los com o ambiente. Essas pessoas tiveram contatos anteriores com Kun e uma vez foram diretamente gerenciados por ele. Agora que eles viram Kun recebê-los, eles ficaram alegres. Era melhor estar com aqueles que você está familiarizado depois de tudo. O único que foi escolhido para ficar na cidade Água de Jade era um dos subordinados mais talentosos de Laura. Ele se chama Muen, acima de 40 anos e era um pequeno mercante antes dele conhecer Laura. Posteriormente em sua carreira passada, ele sofreu falência e foi forçado a se vender como um escravo com o objetivo de salvar sua família. No final, Laura o salvou e eventualmente se tornou um gerente sob a liderança de Laura. Ele e sua família eram muito gratos à benevolência de Laura. Por causa de sua experiência anterior, assim como sua atitude tenaz, ele se tornou um valioso gerente aos olhos de Laura. Embora ele estivesse nos 40 anos, ele ainda era muito energético e ainda era bastante atrativo. Sua esposa também era inteligente. Além dele e sua esposa, ele tinha 2 filhos que já estavam com seus 20 anos. Eles também aprenderam a como lidar com os negócios de seus pais. Ter essa família estando encarregada da loja na cidade Água de Jade fez Zhao Ai ficar tranquilo. Ele estava muito confiante nos olhos de Laura para pessoas. Depois de estabelecer a família dentro do espadarte, Zhao Ai retornou para a mansão do Lorde da cidade. O espadarte chegaria em 2 dias, que também era o prazo onde o Aven estaria completamente reparado. Depois que o Aven foi reparado, Zhao Ai poderia continuar e negociar com os membros da tribo do Camarão. Após retornar para a mansão, Zhao Ai não teve nada para fazer. Por causa disso, ele somente ficou no interior e continuou praticando suas técnicas de combate e seu controle sobre o metal. Quanto mais ele praticou, melhor seu controle se tornou. Agora, Zhao Ai já podia controlar 2 bolas de ferro do tamanho de um punho, com força de ataque muito mais forte do que antes. Zhao Ai não queria se intrometer nos assuntos de Charlie. Mesmo se ele quisesse ajudar Charlie, o príncipe ainda precisaria se aproximar dele primeiro. Afinal de contas, os dois não se conhecem por muito tempo. Se Zhao Ai fosse muito ansioso em prover ajuda, Charlie poderia entender errado. Então ele não perguntou muito, ele apenas viveu seus dias tranquilos, vivendo uma boa vida. As ações de Zhao Ai trouxeram alívio a Charlie. Para o príncipe, a origem de Zhao Ai era muito misteriosa. Se Zhao Ai quisesse intervir em seus assuntos, então Charlie teria achado suspeito. 2 dias passaram muito rápido e o espadarte chegou na cidade Água de Jade. Zhao Ai já avisou Charlie, então junto com Laura e os outros, eles foram para dock encontrar o navio. Naturalmente, Charlie não foi com eles. Mesmo se ele gostasse de Zhao Ai, ele não poderia ir, afinal, ele é um príncipe. Para ele encontrar o pessoal de Zhao Ai na doca seria muito excessivo. Depois de receber a família de Muen na mansão do Lorde da cidade, o espadarte imediatamente foi enviado para a oficina de reparos de Charlie. Ao mesmo tempo, Zhao Ai também introduziu Muen e Trezebo um ao outro. Ele queria que Muen conhecesse Trezebo diretamente, então se lhe fosse dada a oportunidade, ele poderia estabelecer um relacionamento próximo com o Lorde da cidade. Alguém poderia elogiar as habilidades de Muen. Ele verdadeiramente nasceu para ser um mercante. Sua maneira de conversar era muito suave. Embora pudesse ser dito que você não o veria instantaneamente como um amigo, era impossível não gostar dele. A atitude de Trezebo para com Muen também era muito boa. O Lorde da cidade sabia como Charlie considerou Zhao Ai. Para Zhao Ai deixar Muen na cidade Água de Jade mostrou o quanto Zhao Ai confiou nessa pessoa. Assim, Trezebo decidiu formar um bom relacionamento com o gerente. Quando chegou a hora do jantar, Charlie oficialmente conheceu Muen. Isso deixou Muen surpreso. Ele nunca viu um príncipe do ducado de Purcell antes, muito menos um príncipe de um império. Do seu ponto de vista, ele podia ver que Charlie apreciou muito Zhao Ai. Muen não era um tolo. Quando ele viu as interações alegres de Zhao Ai e Charlie, ele sabia que a posição de Zhao Ai no coração de Charlie não era baixa. Isso fez o gerente bastante contente. Isso significa que Laura não escolheu a pessoa errada. Na manhã seguinte, Zhao Ai trouxe Muen para a loja que Charlie lhe presenteou. Depois de ver a loja, Zhao Ai entregou os cuidados de Muen.
Zhao Ai deu à loja um nome igual a como ele queria que os seus produtos fossem conhecidos, Toyuan. Além da loja, Zhao Ai também deu a Mui uma bolsa espacial, assim como 100.000 moedas de ouro. Ao mesmo tempo, ele também deixou para trás algumas mercadorias e vegetais, o qual depois seriam os principais produtos da loja. Zhao Ai foi honesto com Muen. Ele disse ao gerente que ele não esperava fazer alguns lucros na loja. Ele apenas queria alguém para ficar aqui e manter contato com Trezebo, então Muen não precisou trabalhar muito duro. Naturalmente, se a loja pudesse se sair bem, então isso seria o melhor. Viver em outro mundo. Capítulo 408. Inicialmente Zhao Ai propôs abrir uma loja em uma grande cidade para conseguir contatos para novos negócios e estabelecer relacionamentos com nobres, essencialmente aumentando a sua própria rede de conexões. No entanto, esse propósito agora era redundante por causa de Charlie. Quem era Charlie? Ele é um príncipe com uma possibilidade de se tornar um imperador. Era muito melhor estar conectado com ele do que ir atrás de qualquer outra pessoa. Mesmo que Charlie não se torne o imperador, ele ainda era um príncipe, alguém influente. Mesmo se o novo imperador quisesse lidar com ele, Charlie já tinha uma forte rede de conexões. Se o imperador quisesse fazer um movimento, ele precisaria pensar sobre isso cuidadosamente. A situação era como o rei do sul do Império Aksu. Embora ele fosse somente um príncipe, sua influência na parte sul do império não era menor do que do monarca dominante. O Império Aksu não podia nem mesmo aprovar seu próprio decreto no sul, já que todos os cidadãos ali obedeciam ao rei do sul. E a razão do porquê o rei do sul tinha essa influência era por causa de suas conexões com muitos nobres. Os benefícios que aquelas pessoas desfrutaram estavam intimamente entrelaçadas com o rei do sul. Portanto, mesmo que Boric não se tornasse o imperador, aqueles nobres ainda protegeriam sua autoridade, ou então seus benefícios seriam afetados. Contudo, a situação do Rei do Sul era um caso especial no continente. Enquanto Boric estava competindo com o imperador atual pelo trono, o velho imperador inesperadamente morreu. Embora o imperador atual tenha ascendido ao trono, não havia dano bastante no Rei do Sul em vista de remover sua autoridade. Ele não tinha escolha além de deixar Boric continuar governando o Sul. Então, se nós olharmos para a situação do Império Rosé onde Charlie estava competindo pelo trono, quando o imperador atual escolher um sucessor, o que ele precisou fazer era suprimir os outros candidatos enquanto aumentava o poder do sucessor. Dessa maneira, estabelecendo totalmente a influência do sucessor em todo o império, fazendo o impossível para um segundo rei do sul aparecer. Por outro lado, nobres estabelecidos no continente Ark também eram muito formidáveis. Haviam vezes onde o imperador não podia fazer seus movimentos facilmente. Mas o imperador também tinha suas próprias conexões e benefícios entrelaçados com eles. Então, contanto que o imperador não interfira nisso, ele podia somente danificar um candidato minimamente. Zhao Ai também sabia que ele estava apenas encostando na árvore de Charlie. Cooperar com velhos nobres era muito difícil. Ele sabia que nobres estabelecidos evitariam tomar um lado em uma batalha de sucessão tanto quanto possível. Isso era porque se seu candidato falhasse em tomar o trono, eles seriam suprimidos pelo novo governante. Embora os nobres mantivessem reservas profundas, se eles fossem constantemente suprimidos, então eles lentamente perderiam seu poder. Isso não é algo que eles iriam querer. Se eles não participassem na batalha, eles ainda poderiam manter sua cortesia com quem se tornasse o novo imperador. Com isso, porque eles precisariam participar. Portanto, mesmo se houvesse batalhas constantes entre príncipes em todas as nações, somente alguns daqueles nobres estabelecidos estariam envolvidos. Zhao Ai agora estava conectado com Charlie. Isso significa que ele era essencialmente alguém do pessoal de Charlie. Em todo caso, muitos nobres estabelecidos não iriam entrar em contato com ele. Eles temiam que se eles formassem uma conexão com Zhao Ai, então eles estariam se agrupando com Charlie. Isso não estava de acordo com a posição usual de um nobre estabelecido quanto à situação. Já que Zhao Ai já estava claro quanto a isso, ele não fez nem fazer contatos com aqueles nobres. Ele apenas encarregou o gerente para cuidadosamente examinar a loja. Zhao Ai também acreditou que ter essa loja não era uma má ideia. Mesmo se aqueles nobres estabelecidos não quisessem ser envolvidos, isso não significa que ninguém quisesse. De fato, nobres no geral participando era uma ocorrência comum nessas batalhas, especialmente nobres de nível médio e baixo.
Eles queriam aumentar seu nível de influência, então desde que eles vissem uma possibilidade de sucesso, eles arriscariam. Então, embora Zhao Ai não tivesse nenhuma reputação neste momento, Charlie ainda o introduziria para nobres pertencentes ao seu lado. Aquelas pessoas então iriam questionar Trezebo, e eventualmente se aproximariam de Zhao Ai para cooperação. Zhao Ai estava muito confiante sobre isso. A atitude de Charlie para com ele já forneceu prova o bastante. Se aqueles nobres do lado do terceiro príncipe soubessem como Charlie tratou Zhao Ai, eles definitivamente se aproximariam de Zhao Ai por uma parceria. Zhao Ai também acreditou que Trezebo espalharia o relacionamento de Charlie e Zhao Ai. Afinal, o homem era um dos confidentes mais próximos de Charlie. Trezebo faria tudo para beneficiar Charlie, então ele naturalmente faria o seu melhor para unir todos aqueles sob o círculo de Charlie. Afinal de contas, estar unido é a única maneira para sua força permanecer forte. Trezebo promovendo Zhao Ai para aqueles nobres os fariam formar um senso de respeito para a nova adição do grupo. Com os assuntos na cidade Água de Jade estando completos, era hora do grupo de Zhao Ai partir. Além da bolsa espacial e coisas essenciais, Zhao Ai também deixou Muen com uma águia de sangue, assim como 100 mortos-vivos armazenados no armazém subterrâneo. Aqueles mortos-vivos estavam ali para apoiar Muen se qualquer situação vier. Agora que ele não precisou se preocupar com a cidade Água de Jade, e junto com os reparos no avião estando completos, Zhao Ai estava agora se apressando para trocar com a tribo do Camarão. Ele estava preocupado que se ele levasse muito tempo, o povo Camarão poderia esquecer dele. Ele foi dizer adeus para Charlie, mas não esperou que o príncipe realmente lhe entregasse o avião pessoalmente. Isso moveu Zhao Ai, enquanto ao mesmo tempo surpreendeu os subordinados de Charlie. Charlie era um príncipe. Para ele estar agindo muito próximo de Zhao Ai era uma surpresa. A coisa mais importante era o fato de que ele não estava apenas íntimo de Zhao Ai, ele também estava sendo respeitoso, o que os fez ainda mais estupefatos. Por outro lado, Zhao Ai não sabia que sua situação com a família Calci estava atualmente indo colina abaixo. Smith escreveu seus pensamentos sobre o assunto para seus irmãos para que eles possam apoiá-lo. Ele queria transmitir que eles não devem ofender Zhao Ai. Ele queria que a família apenas fizesse uma parceria com Zhao Ai e não o forçasse. Entretanto, Smith não esperou que seus irmãos, na verdade, não o apoiassem. Smith também entendeu o porquê. Seus irmãos não chegaram a conhecer Zhao Ai. Além disso, a interação de Zhao Ai com a família foi muito curta. Seus irmãos queriam compreender mais Zhao Ai para apoiar Smith neste assunto. Mas enquanto os irmãos estivessem tomando seu tempo em observar Zhao Ai, Juan não estava. Juan não tinha sofrido tal grande perda de face desde que nasceu. Zhao Ai arrebatou seu navio, o jogou em um bote, e tendo Smith salvando era a coisa mais humilhante que ele experienciou. Por causa disso, a única coisa em sua mente recentemente era a vingança. Depois de retornar para a família, ele imediatamente informou sua interação com Zhao Ai, é claro com algumas adições aqui e ali. Ele expressou que Zhao Ai não respeitou a família. Juan estava retratando a si próprio para ser um bom cara que estava sendo intimidado por um personagem maligno. Como um resultado disso, a visão da família Calci de Zhao Ai se tornou cada vez pior. Embora Smith tivesse escrito boas críticas de Zhao Ai, o efeito de um homem aflito em comparação com algumas cartas em um papel foi muito longe. Adicionando ao fato de que a família tinha interesse massivo nos produtos nas mãos de Zhao Ai, eles queriam pressionar Zhao Ai e ver se ele cederia. Neste momento, a informação chegou na família que Zhao Ai tinha chegado na cidade Água de Jade e estava ficando na mansão do Lorde da cidade. Eles também descobriram sobre seu relacionamento com Charlie e como o terceiro príncipe estava colocando importância nele. Ele mesmo entrou em conflito com o segundo príncipe. Quando as notícias chegaram na família, Smith ficou arrependido. Ele escreveu outra carta para a família que Zhao Ai não podia se tornar seu inimigo. Se Zhao Ai formar uma inimizade com a família, eles certamente sofreriam um grande retrocesso. Mas a família não ouviu. Para eles Zhao Ai estava sendo ingrato. Não somente eles não ouviram Smith e restauraram seu relacionamento com Zhao Ai, eles ao invés disso decidiram ensinar uma lição a Zhao Ai. Portanto, nos últimos dias, eles mobilizaram seus espiões dentro da cidade Água de Jade para colher informação. Infelizmente para eles, Zhao Ai era muito discreto dentro da cidade Água de Jade. Ele raramente saiu, igual a quanto ele estava na cidade Água Celestial.
As ações de Zhao Ai deixaram a família Calci sem saber o que fazer. Mesmo se a família fosse uma família nobre estabelecida, eles não ousariam atacar a mansão do Lorde da cidade, um lugar onde o terceiro príncipe Charlie reside. Mas quando eles descobriram sobre a loja de Zhao Ai dentro da cidade, eles estavam felizes. Eles queriam destruir a loja de Zhao Ai para ensiná-lo uma lição. Mas novamente, eles ficaram desapontados. Após investigações posteriores, eles descobriram que a loja era um presente de Charlie para Zhao Ai. Se um lugar comprado fosse de Zhao Ai, eles estavam livres para destruí-la, mas com Charlie na mistura, se tornou outro assunto. Mesmo que as grandes famílias não se importem com Zhao Ai, eles não tiveram escolha além de dar alguma face para Charlie. Caso contrário, não somente conseguiriam ofender Charlie, a família imperial Rosen também seria envolvida. Não pense que foram apenas os nobres que prestaram atenção à sua face. A família imperial também era extremamente protetora com os seus, ainda mais do que aqueles nobres estabelecidos. Não importa o que, a família Calci estava residindo dentro do Império Rosen. Se a família decidisse empurrar as coisas muito longe, então a família imperial não seria educada. Se um nobre estabelecido e uma família imperial ficasse cabeça a cabeça, o único que sofreria mais perdas certamente seria a família nobre estabelecida. Já que a família Calci era incapaz de fazer um movimento dentro da cidade Água de Jade, eles mudaram seu foco para Zhao Ai. Eles acreditaram que Zhao Ai não permaneceria dentro da cidade para sempre. E pelo menos, Zhao Ai estava deixando a cidade Água de Jade. O que a família não esperava era que Charlie viesse pessoalmente e se despediria de Zhao Ai. Esse gesto foi naturalmente entendido pela família. Em relação a esse cenário, a família estava despreparada. Eles estavam hesitantes em tomar ação contra Zhao Ai. No final, o homem encarregado de suas operações na cidade Água de Jade pôde somente enviar uma mensagem de volta ao QG e esperar por sua instrução. Viver em outro mundo. Capítulo 409. Zhao Ai não sabia muito sobre as ações da família Calci. Ele pensou que Smith já tinha a situação sob controle. Ele não esperava que Smith ainda não tinha conseguido o apoio de seus irmãos mais velhos. Estando sozinho, ele não era capaz de lidar com o problema. Mas não demorou muito tempo antes dele ser informado sobre a situação. No segundo dia depois que ele deixou a cidade Água de Jade, Zhao Ai recebeu uma carta de Smith e uma águia de sangue. Na carta estavam as ações recentes e futuras que a família Calci tinha planejado. Smith não pediu para Zhao Ai ser paciente dessa vez. Ao invés disso, ele queria que Zhao Ai ensinasse uma lição à família. Isso não significa que Smith queria cortar os laços com a família. Ele apenas queria fazer Zhao Ai ensinar aos anciãos teimosos da família uma lição que eles não esqueceriam. Ele queria fazê-los entender que haviam pessoas neste mundo que não podiam ser tocados. Ele queria que Zhao Ai mostrasse à família quão capaz ele é. Zhao Ai não pensou que Smith realmente pediria para ele fazer isso. Ele entregou a carta de Smith para Laura e sorriu. Olhe para isso. Eu não pensei que o irmão mais velho Smith realmente fosse uma pessoa tão radical. Laura recebeu a carta e olhou para ela. Então ela bufou e disse, isso não é nada de especial. Eu posso entender por que o irmão Smith fez isso. Se a família Marquet tivesse pessoas como o irmão Smith, então nós não teríamos experienciado o que nós fizemos. E quanto a você, irmão Ai, o que você acha? Zhao Ai sorriu fracamente, porque nós não concordaríamos. Afinal de contas, nós temos somente um relacionamento com o irmão Smith. É melhor se nós ensinarmos uma lição agora com o objetivo de fazê-los entender as palavras do irmão Smith. Certo, em 2 dias, a fruta de metal dourado estará pronta. Naquele momento, seu nível será aumentado. Com o que está acontecendo, acontece de termos um lugar para praticar nossas habilidades. Quando Laura ouviu o que Zhao Ai disse, ela sorriu. De fato, era como o que Zhao Ai disse, agora que a árvore de metal dourado já estava amadurecida, era somente uma questão de tempo antes que pudesse dar alguns frutos. Pelo tempo de vida inteiro da árvore, Zhao Ai poderia conseguir 80 frutas de metal dourado. A árvore de metal dourado é uma planta do nível 60, tinha 8 lotes de seu período de frutos, podia produzir 10 frutas por vez, tornando-a muito preciosa. Embora a árvore já estivesse produzindo frutos, Laura e os outros não escolheram comê-la de imediato. Todo dia eles beberiam o líquido da vida dentro do espaço antes de praticar.
deixando seus corpos em boa forma para a hora que eles vão comer a fruta de metal dourado. Por causa desse período de preparação, Zhao Ai gastou muitas moedas de ouro deixando a máquina de processamento de múltiplos propósitos produzir algumas poções suplementares de baixo nível para Laura e os outros tomarem. Embora não pudesse aumentar suas forças diretamente, aquelas poções poderiam aumentar a qualidade de seu corpo. Quando o último lote de frutas fosse produzido amanhã, Zhao Ai decidiu fazer Laura e os outros comerem a fruta de metal dourado. Zhao Ai virou sua cabeça para Laura. Laura, qual montaria você acha que é boa de usar? Agora que o vovô Kun começou a me ensinar como cavalgar, eu acho que nós deveríamos considerar qual montaria nós precisamos usar no futuro. Laura balançou sua cabeça e disse, eu acho que nós não devemos ser apressados na escolha de uma montaria. Eu ando vendo que existem muitos animais estranhos que estão disponíveis na loja espacial. Quando a hora vier, nós podemos apenas comprá-los e usá-los como nossas montarias. Zhao Ai não se opôs. Dentro do espaço havia até mesmo algumas bestas chinesas mitológicas gravadas. Essas bestas incluíam algumas com uma linhagem de dragão. Todos eles equivalem a especialistas do 9º nível em força. Ter bestas do 9º nível como montaria certamente seria muito dominador. Agora que Zhao Ai tinha começado a aprender habilidades de equitação, ele podia agora montar em cavalos casualmente. Mas se ele fosse lutar na traseira do cavalo, ele cairia para trás. No entanto, por causa de seu aumento rápido em força, ele ainda podia combater contra um guerreiro do 6º nível. Um dia passou rapidamente. No segundo dia, Zhao Ai entrou no espaço cedo e esperou pelo último lote das frutas de metal dourado ficar amadurecido. Depois de um tempo, Kair coletou o último lote de frutas antes de usar a terra para plantar outra árvore. Zhao Ai retirou 3 frutas de metal dourado e preparou para dar uma delas para Laura enquanto as outras 2 foram entregues para Bloqueade e Roqueade. Embora a força de Bloqueade e Roqueade não fossem ruins, seu progresso era muito lento. Isso deixou os dois muito preocupados. Mas agora que eles finalmente encontraram algo que poderia ajudá-los no aumento de sua força, os dois naturalmente estavam muito felizes. De acordo com Kair, Laura podia comer só meia fruta, enquanto Bloqueade e Roqueade podiam comê-las inteira. Zhao Ai dividiu uma fruta alguns dias antes de entregar as 2 metades para Laura. Para Bloqueade e Roqueade, ele deu 2 frutas inteiras. Os 3 olharam alegremente para a fruta de metal dourado. Com toda a honestidade, Meg e os outros estavam um pouco invejosos, mas eles sabiam que eles não eram compatíveis com a fruta de metal dourado, o que era uma grande pena. Zhao Ai olhou para os 3 e sorriu fracamente. Vai, comam. Depois de fazer isso, vão estabilizar seus corpos. Não esqueça que talvez entremos em algumas batalhas nos próximos dias. Os 3 assentiram. Então, com seus corações batendo rápido, eles comeram a fruta de metal dourado. Bloqueade e Roqueade foram os primeiros a sentirem algo. Seus estômagos ressoaram quando a energia encheu seus corpos ao ponto de explodir. Os dois imediatamente se sentaram e circularam seu ki de batalha. A situação de Laura também era similar, mas sua reação foi muito mais leve, já que ela comeu somente metade da fruta. Mas ela também sentou e começou a cultivar. Zhao Ai olhou ansiosamente para os 3. Ele sabia que esse momento era muito importante para eles. Embora o espaço diga que eles pudessem suportar a fruta de metal dourado, isso não impediu Zhao Ai e os outros de se preocupar. O trio levou 8 horas antes deles acordarem um depois do outro. Neste momento, Kun e Gren também estavam dentro do espaço. Os dois estavam olhando ansiosamente para os 3. Quem acordou primeiro foi Laura. Ela olhou para as pessoas ao redor e sorriu fracamente. Eu fiz todo mundo preocupado. Zhao Ai imediatamente respondeu, não se preocupe com isso, como você está? Seu nível aumentou? Olhando para o rosto nervoso de Zhao Ai, o coração de Laura aqueceu conforme ela dizia, eu me sinto ótima, agora minha força alcançou o pico do 6º nível. Eu acredito que eu vou alcançar o 8º nível quando eu comer a outra metade da fruta. Zhao Ai relaxou e se tornou feliz. Neste ponto, Kun riu alegremente e disse, fantástico. Jovem senhora, você finalmente aumentou o nível. Todas as pessoas que estavam tentando o seu melhor para cultivar não fizeram isso somente pela sua própria segurança, mas também por sua longevidade. A vida de uma pessoa comum poderia apenas alcançar os 100 anos de idade. Mas um especialista do 8º nível podia alcançar os 200 anos.
com o objetivo de viver mais tempo. Todos cultivaram arduamente. Isso era especialmente verdade para nobres. Isso era porque eles não precisavam se preocupar sobre seu tempo de vida. Eles tinham todo o tempo de prática. Nesse momento, Bloquead e Roquead também acordaram. Os dois usavam expressões aliviadas porque eles não tiveram nenhum acidente. A nível da dupla também tinha alcançado o 8º nível. Mais 2 8º níveis tinham sido adicionados ao grupo. Isso era bom para eles. Gren levou os dois para um treino para ver suas novas forças. Talvez porque eles ainda não estavam acostumados à sua nova força. Os movimentos de Bloquead e Roquead no começo ainda eram rígidos. Mas os dois começaram a lentamente se adaptar e começar a bloquear os ataques de Gren. Deve-se saber que Gren era um especialista de pico entre os 8º níveis. Guerreiros do 8º nível comum podia somente sobreviver por alguns segundos sob o assalto de Gren. Para Bloquead e Roquead bloquear seus ataques neste ponto mostrou a força interna que as duas pessoas possuíam. Depois de algum tempo, Gren riu e retirou sua espada do vento espiritual. Ele olhou para os dois alegremente e disse: Bom. Vocês garotos se tornaram fortes. Com os dois trabalhando juntos, você já tem a força de pico do 8º nível. Se um 8º nível comum encontrar vocês dois, então ele com certeza vão ter um mau dia. Eu posso finalmente ficar tranquilo. Vocês dois me ouçam. De agora em diante vocês devem proteger o jovem mestre de todo o coração. Se mesmo um único cabelo do jovem mestre desaparecer, eu vou ter que repreender os dois pessoalmente. Bloquead e Roquead eram ambos órfãos desde sua infância. Embora fosse a família Buda quem os levou, foi Gren quem cuidou deles. Isso fez os dois tratarem Gren com respeito e admiração que um filho pode ter por seu pai. Portanto, eles obedeceriam a todas as instruções vindas de sua boca. Zhao Ai deu um sorriso leve e disse: Vovô Gren, está tudo bem. Apenas faço-os ajudar você. Atualmente não existe a necessidade para eles me protegerem. Gren riu e disse: Isso é verdade, mas não existe nada na fortaleza da Montanha de Ferro que esses dois possam ajudar. Os professores da escola lá também são mortos-vivos. Eles não precisam ajudar. Jovem mestre, apenas deixe-os ir com você para acumular experiência. Zhao Ai olhou para Bloquead e Roquead e depois assentiu: Certo, é bom para eles virem comigo e conseguir alguma experiência. Eles podem assumir uma posição importante no futuro. Gren e os outros riram. Neste momento, Zhao Ai lembrou que eles não tinham estado fora do espaço por um dia, então eles imediatamente voltaram para o Aven. Felizmente, não havia nada de errado no navio. Zhao Ai sentiu alívio. Quando Zhao Ai voltou para o espaço, Laura estava tendo um treino com Kon. Parece que Kon queria ver quão forte Laura tinha se tornado. Zhao Ai não perturbou eles e apenas fez seu próprio treino. Já que Zhao Ai não treinou batalha antes, mesmo se ele tivesse força do 8º nível, suas posturas ainda eram cheias de movimentos desnecessários. Comparado a Laura que treinou desde a infância, os movimentos de Zhao Ai eram muito pobres. Isso o fez colocar mais esforço na esperança de preencher a lacuna entre a sua força e a de Laura. Viver em outro mundo. Capítulo 410. O grupo treinou rigorosamente dentro do espaço enquanto Aven pacificamente navegou nos mares. Embora o navio estivesse sozinho, outros navios não o atacariam enquanto não houvesse inimizade entre eles. Afinal de contas, não era fácil atacar um navio armado. A situação de Smith era bastante diferente da vida ociosa de Zhao Ai. O cabelo na cabeça de Smith quase tinha se tornado branco. Ele não podia deixar de se preocupar. Embora ele prometesse a Zhao Ai que o assunto com a família seria resolvido, Smith não estava certo se Zhao Ai ainda cooperaria com a família. Se Zhao Ai desistisse da sua parceria, a família estaria perdendo muito. Mas não importa quão duro ele estimulou a família a recuar, ninguém ouviu. Smith estava quase convencido que os anciãos da família tinham pedras no lugar de seus cérebros, vendo quão teimosos eles estavam com relação à situação. Ele já sabia que a família tinha enviado algumas pessoas para lidar com Zhao Ai. Além disso, havia especialistas entre eles, 10 8º níveis, junto com 20 navios de carga armados. Tal força era bastante formidável, mas Smith estava certo que seu grupo não seria capaz de lidar com Zhao Ai. Smith estava claro que Zhao Ai era alguém que não mostrou montanhas ou mares. Ninguém deveria desprezar sua força. Vírgula do literal não mostrar a montanha e não revelou a água. Fig.
para esconder fatos chaves. Mas os sentimentos de Smith eram inúteis, a família não o ouviria. Smith temia que eles ainda não parariam nem mesmo se a família sofresse perdas ao lidar com Zawai. Smith sabia que ele e Zawai ainda seriam amigos depois desses dois conflitos. Mas Smith não estava certo como Zawai retaliaria. Ele iria cabeça a cabeça contra a família. Quanto mais ele pensou sobre isso, mais dolorida sua cabeça ficou. Smith apenas se sentou ali, olhando para o teto sem saber o que fazer. Neste momento, uma voz gentil pode ser ouvida. Pai, qual é o problema? Por que você está infeliz? Smith olhou para baixo e viu Megan. Mesmo se ele estivesse infeliz, ele não conseguia parar de sorrir após ver sua adorável filha. Megan, você não está saindo para brincar? Não se preocupe comigo, apenas vá ver seus amigos. Megan, na verdade, balançou sua cabeça e disse, eu não quero ir com eles. Eu gosto da irmã Laura e da irmã Meg. Se eu brincar por aí com elas, eu consigo aprender muitas coisas. Meus amigos parecem não ter nenhum objetivo além de comer e conversar sobre casamento. Não há nada mais que eles querem fazer, isso é muito entediante. Smith olhou para Megan em choque. Ele não esperava que Megan dissesse tal coisa. Desde que ela era jovem, Megan era a princesa da família. Todo mundo mimou ela e não permitiu que ela sofresse alguns problemas. Todas as influências sombrias também foram afastadas por Smith. Aos olhos das pessoas, a vida de Megan era cheia de arco-íris e brilho solar. Por causa disso, a família Calci se tornou muito protetora quando Megan foi atacada. Além disso, Smith já preparou o direito de herança de Megan. Dessa maneira, quando ela casar, seu dote seria rico. Então ela não se preocuparia com seu futuro, ela poderia fazer o que ela quisesse. Se era comer ou brincar, ela poderia fazer tudo. Mas agora, Megan disse para Smith que brincar por aí se tornou entediante. Isso deixou a cabeça de Smith atordoada. Ele não sabia o que fazer. Smith olhou para Megan com uma expressão intrigada. Megan, por que você de repente pensa dessa maneira? Alguém te contou? Você não precisa se preocupar com dinheiro. Nossa família Calci não é como aquelas famílias comuns. Com a força da nossa família, você não precisa se preocupar com nada. Megan balançou sua cabeça e disse, eu não quero dinheiro, eu quero contribuir com a família. Eu não quero ser como meus amigos que apenas vivem ociosamente, comendo e esperando pela morte. Olhe para a irmã Laura e a irmã Meg. Elas estão viajando por aí com o Sr. Zawai. Isso seria bom. Smith olhou atordoado para Megan. Ele não pensou que Megan teria esses pensamentos em mente. Smith suspirou enquanto ele olhava para Megan. Ele sabia que sua querida filha finalmente havia crescido. Smith olhou para Megan e disse, Megan, por que você teria tais pensamentos? Você sabe que Laura não fez isso porque ela escolheu, é porque ela teve que fazer. O que eles estão fazendo deve ser muito cansativo. Megan grunhiu, eu sei que esses assuntos são cansativos, mas eu acho esse tipo de mulher atraente, senão eu acho que alguém poderia somente ser um inútil. Smith balançou sua cabeça e suspirou. Ele realmente não sabia o que dizer. Olhando para a elegante e graciosa Megan, Smith suspirou novamente. Num piscar de olhos, sua filha tinha finalmente chegado na idade de se casar. Mas nesse continente, quem era digno de ficar com Megan? Para um pai amoroso como Smith, ele sempre pensou que Megan era melhor. Na sua mente, nenhum homem merecia ela. Por causa disso, ele não teve nenhum candidato a casamento em mente. Uma grande família como os Calci não precisava casar por razões políticas. Além disso, a proporção entre homem e mulher na família é muito assimétrico. Isso fez com que homens não recebessem tanta atenção quanto Megan. Até agora, não havia compromissos que vieram para Megan, mas quando Smith pensou sobre Laura, o rosto de Zawai veio na sua mente. Isso deixou Smith surpreso. Ele apressadamente balançou sua cabeça para se livrar desse súbito pensamento supérfluo. Mas pensamentos algumas vezes eram equiparáveis a demônios. Isso continuou pairando ao redor da mente de Smith. Ele não conseguia ficar muito tempo sem considerar Zawai. Ele tinha que concordar que Zawai era um bom homem. Ele considerou os sentimentos pesadamente, sabia quando avançar e recuar, e também era muito formidável. Mesmo se ele tivesse duas esposas, era comum para um nobre no continente ter mais de uma esposa. Além disso, havia um relacionamento harmonioso entre Laura e Meg. Megan permaneceu ali e assistiu Smith não falar por um bom tempo.
Ela perguntou: pai, qual é o problema? O que você está pensando? Smith se recuperou e sorriu para Megan. Oh, não é nada. Você pode ir agora. Eu vou ir pedir para que o tio Pio arranje alguém para você amanhã. Vá ver sua mãe, ou então ela me repreenderá. Megan assentiu com um rosto excitado, então ela se virou e saiu. Olhando para a vista traseira de Megan, Smith suspirou e murmurou: talvez ter seu casamento com Zhao Ai não seja uma má ideia. O mago Kaká naturalmente, Zhao Ai não teve nenhum pensamento que Smith teria a ideia de casar Megan com ele. Com toda a honestidade, Zhao Ai não teve muito contato com Megan, ele nem mesmo sabia o que ela faria quando interagisse com ela. Ele estava agora totalmente satisfeito com sua vida. Ele também estava satisfeito em ter Laura e Meg como suas esposas. Zhao Ai era alguém que ficava contente com muita facilidade. Quando ele estava na Terra, mesmo se ele somente tivesse alguns ganhos com seus direitos autorais, ele ainda estaria muito feliz. Enquanto ele tivesse comida para comer, um lugar para viver, e pudesse fazer todas as coisas que ele gostasse, então ele estaria satisfeito. Quando ele chegou no continente Ark, ele também estava bastante contente. Ele tinha espaço para plantar, duas belas esposas, um grande número de subordinados leais, e uma tonelada de mortos-vivos. Sua vida atual era boa. Mas ele também sentiu que ele não deveria ficar satisfeito com sua situação atual. Ele sabia que ele ainda poderia fazer mais. Apenas conforme o que o famoso cirurgião chinês Qi Fazu disse: cultive a necessidade para saber o que não é conhecido, estude arduamente, ou apenas seja contente. Esse famoso ditado era o lema de Zhao Ai. Mesmo se ele fosse uma pessoa contente, ele ainda faria o seu melhor em cuidar dos assuntos. Ele sempre quis descobrir sobre suas próprias definições, e continuar a melhorar a si próprio, esperando que ele possa alcançar um alto nível melhor do que ele era antes. Isso era o mesmo para o tempo atual. Ele estava satisfeito com sua vida, mas ele sabia que ele não era mais um escritor. Ele era um nobre caído, ele precisava fazer negócios para melhorar sua força. Embora ele também pensasse que o território já estava indo bem, ele sabia que poderia fazer melhor. Foi por isso que ele estava insatisfeito atualmente. Por seus objetivos, ele precisava superar todos os obstáculos, portanto ele não ficou com medo de desafios. Ele sabia que dificuldades são seus inimigos. Se você se virar e fugir de seus problemas, será como mostrar suas costas para o inimigo. Sua vida e morte já não estará em suas mãos. Então, ao invés de fugir, você deve fazer o seu melhor para superar seus inimigos. Mesmo se você falhar, ao menos você foi o único que decidiu seu destino e não os outros. Então Zhao Ai escolheu confrontar o Rei do Sul. Ele escolheu confrontar a Igreja Radiante. Embora ele tenha se escondido na pradaria, era porque ele foi perseguido pela Igreja, repelindo e fazendo-o partir. Escolher partir não é igual a fugir. Neste momento, Zhao Ai estava treinando artes marciais no espaço. Ele queria melhorar sua força. Além disso, ele realmente apreciou fazer artes marciais. Como um homem chinês, ele sempre teve o sonho marcial, e para um romancista como Zhao Ai, mais ainda. Agora que era possível para ele cultivar, ele naturalmente pularia na chance de ser um mestre. Ao mesmo tempo, Zhao Ai também estava esperando pela família Calci. Smith lhe disse para ensinar uma lição à família, então Zhao Ai obedeceu. Mesmo que Smith não diga isso, ele ainda o faria. Zhao Ai acreditou que Smith sabia disso, foi por isso que ele enviou a carta, para manter o relacionamento dos dois e deixar um caminho de retirada para o futuro. Zhao Ai não se opôs a isso, afinal de contas, ele estava com nojo da família Calci. Mas ele também teve bons sentimentos sobre Smith, ele também queria manter seu relacionamento. Assim, Zhao Ai enviou uma carta-resposta para Smith. Embora o conteúdo fosse comum, ele sabia que Smith entenderia o significado. Com relação à chegada do ataque da família Calci, Zhao Ai não se importou. Ele sabia que a família Calci não enviaria um especialista do 9º nível atrás dele. Caso contrário, Smith não diria a ele para ensinar uma lição à família. Ao invés disso, ele diria para Zhao Ai fugir. A atenção de Zhao Ai estava mais inclinada em direção ao povo do mar. Essa era a primeira vez negociando com os habitantes marinhos. De fato, essa era a primeira no continente. Ele não sabia como o povo do mar agiria. Ele sabia que os humanos e o povo do mar estiveram em conflitos por anos.
Mas eles realmente nunca negociaram um com o outro. Para Zhao Ai, isso era inconcebível. Mas Zhao Ai também sabia que os navios presentes ao redor dessas partes eram quase todos navios piratas. E nesses navios piratas haviam pessoas que não eram tão fortes. Se eles fossem longe no mar profundo, seus navios definitivamente sofreriam alguns acidentes. Então não seria possível para eles trocarem com os habitantes marinhos. Se a força de Zhao Ai não fosse o bastante, então ele poderia se tornar comida para a tribo do camarão. Além disso, a perspectiva geral das pessoas no continente com relação ao povo do mar era principalmente negativa. Adicionando a misteriosa natureza de vida do povo do mar, humanos não gostariam de entrar em contato com eles. Por causa disso, mercantes humanos não podiam apenas fazer negócios como o que eles faziam com os homens-fera. A razão do porquê Zhao Ai foi capaz de ser bem recebido pelos homens-fera, bem como o povo do mar, era porque ele considerou eles como iguais. Não alienígenas que eram menosprezados. Mas se um especialista com a mesma força como Zhao Ai conhecesse aqueles membros da tribo do camarão, eles imediatamente os matariam, muito menos falar sobre negócios. A preocupação de Zhao Ai era quanto ao povo do mar agiria durante sua troca. Ele não sabia se eles o tratariam como um parceiro normal, ou apenas o levariam como um tolo e desvalorizariam seus produtos. Embora esse fosse um movimento arriscado, Zhao Ai ainda queria fazer isso. Isso era porque ele estava claro que se esse negócio ocorrer com sucesso, sua família Buda conseguiria outros nas suas mangas. No quinto dia depois de deixar a cidade Água de Jade, o navio de Zhao Ai deixou as águas governadas pela frota do Império Rosen e oficialmente entrou em águas internacionais. No entanto, Zhao Ai também sabia que problemas chegariam. O ataque da família Calci chegaria em breve. E apenas como o que Zhao Ai esperou, no segundo dia em que ele entrou em águas internacionais, as pessoas da família Calci vieram. Eles tinham 20 navios armados, 15 eram navios de 3 mastros, enquanto 5 eram navios encouraçados de 5 mastros. Essa cena era dominadora. Somente uma grande família como a família Calci suportaria para fazer tal coisa. Zhao Ai calmamente observou do monitor enquanto ele esperava a chegada da outra parte. Enquanto fazia isso, ele notou uma pessoa familiar no monitor, e aquela pessoa não era outro além de Juan. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.